Deus é um Deus que ele só quer de nós o reconhecimento daquilo que fazemos. Ele só quer de nós que nos arrependamos, né? Dos nossos erros e das nossas falhas. E eu acho que isso é o que as pessoas não conseguem compreender, né? Tudo isso daí foi falado, eu acho que entra dentro da ideia do que é a graça, né? Porque nós achamos que conquistamos algo com um grito, né? Conquistamos algo com as nossas forças, quando na verdade eu só preciso reconhecer que eu erro, Exatamente. reconhecer minhas falhas, reparar o altar que tá trincado. E quando reparado, ele tá ali posto, né? Ele tá ali disposto, né? O altar a receber o sacrifício. Isso a gente trazendo dentro da ideia do Antigo Testamento. Mas quando a gente aplica pra gente hoje, né? Quando o altar ele é reparado, ele tá ali para poder receber a graça de Deus. Exatamente. Só que o povo não tinha moral para fazer isso nesse tempo. Essa é a grande questão. Olha o que está escrito aqui. Então o fogo, a resposta de Deus, caiu e consumiu o holocausto. É o primeiro elemento. A lenha e o fogo lambeu a água. Olha isso. E o fogo lambeu a água. Não sei se está assim na sua tradução. A expressão aqui é muito clara. Que Deus está provando algo. Porque esse sacrifício quem presta é Elias. Mas não é para ele em si. Esse sacrifício, na verdade, que Elias está colocando nesse altar, depositando em prol da vida do povo. Só que um detalhe que mexe muito comigo aqui é esse. E o fogo lambeu a água. Fogo tem língua, irmão? Não. Então, a expressão para algo que é provado, se fala de língua, se lembra de quê? Paladar. É algo que está sendo provado. A expressão hebraica para a língua é lachon. Por que isso está acontecendo? O contexto do verso 30. Achegai-vos ao povo. Deus está provando se o caráter da aproximação é arrependimento de fato. Porque tem gente que se aproxima do altar, vê tudo que está sendo executado, chora, rola de um lado para o outro, mas se arrepender não se arrepende. Então tudo isso que está acontecendo aqui, essa significância que Elias está depositando, Deus vai provar se o caráter desse sacrifício que Elias presta pelo povo, de fato, carrega um sentido de arrependimento. Porque desde a antiguidade havia ofertantes que ofertavam, mas não se arrependiam. Então Deus sabe de fato que nem só o sacrifício prova para ele de fato que o povo se arrependeu, mas as atitudes após o momento do sacrifício. Que tem gente que é muito bom em sacrificar, isso é fato. Mas ele é muito ruim em se arrepender. Então, se não se arrepende, não adianta ter sacrifício. A grande questão levantada aqui é que o texto diz que o fogo consumiu as pedras. Só que essas pedras que a gente leu no versículo de número 31 são as 12 pedras que simbolizam as tribos de Israel. Deus ele tinha uma forma também de corrigir, como a gente disse no início, que ela aparece no contexto de Levítico capítulo 10, rapidamente, que diz que Nadab e Abiú tomaram seus incensários, puseram fogo estranho e levaram perante o altar do Senhor, saiu o fogo do altar e os consumiu. Deus mata, isso é fato. Só que Deus, como eu disse, ele tem motivo, né, concreto para poder matar o povo. Por que ele não mata aqui, irmão? Por causa desse representante legal que tomou essa atitude. Então, quando o líder tem a visão e se antecipa naquilo que Deus tem, ele preserva a vida de pessoas que congregam com ele. O que está acontecendo aqui é que o fogo consumiu as pedras. Por que Deus não matou o povo, mas consumiu as pedras? Versículo de número 31, o povo está onde? Próximo desse altar. Quando o fogo cai no verso 38 e consome as pedras, o povo aqui consegue entender a mensagem. Deus está dando uma oportunidade para a gente. Porque Deus tem motivo para consumir o povo, mas não consome. Eu já vi na Bíblia Deus consumir pedra e poupar gente. É o que está acontecendo aqui. Mas eu já vi também Deus consumir pessoas e poupar pedras. Por que Deus consome as pedras, mas não consome o povo? Está aqui a prova da oportunidade. Qual é o entendimento que leva a gente a observar aqui? É que quando esse fogo cai, se você tivesse presente, o que você pensaria? Esse fogo era para mim. Só que Deus poupa o povo e consome as pedras.
E uma vez que essas pedras são consumidas, a mente do povo vai abrir. E isso é um chamado à disciplina, levando o povo ao arrependimento. Só que como a gente está dizendo desde o contexto, a prosperidade cessa por causa de uma quebra de mandamento. Então há uma necessidade muito grande que o povo tem, isto é prosperidade. E há uma necessidade muito grande em relação a Deus, que é reparar esse altar. Só que observando o verso de número 30 até o 35, esse altar já foi reparado. Essa é a grande questão. E se esse altar foi reparado, o tempo está propício para Deus voltar a abençoar esse povo.